Não, acho que é bom a gente começar pelo prontuário, né, Toledo? Porque, enfim, a pesquisa não chega a É, pegar os efeitos dessa confusão toda, se pega, pega só de rabeirinha, assim, só no finzinho, né, do campo, do Datafolha. Mas, é, a, a seg- segundo a Folha, pegou alguma parte. A gente não sabe o quanto, porque a gente não sabe quantos por cento das entrevistas foram feitas hoje e quantos foram feitas ontem. E a divulgação do prontuário falso aconteceu ontem à noite, né? é que tem que analisar a divulgação em si, daí a decisão da justiça de tirar o Instagram dele do ar e depois todas as investigações que foram sendo abertas ao longo do dia de hoje. Então, acho que não dá para dimensionar ainda o Sim. efeito disso na intenção de voto e no voto amanhã. Mas, de qualquer jeito, Toledo, é uma reviravolta. Explica o que aconteceu de ontem para hoje. Uma reviravolta não, né? Mas Tá é bom. um acontecimento aí, sei Você lá. vai me ajudando, porque foram tantos os Sim. embrólios que você vai precisar me ajudar. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Pablo Marçal divulgou nas suas mídias sociais um prontuário médico falso sobre o Guilherme Boulos. Eu nem vou falar, Grosseiramente Thaís. falso, né? Toscamente Não falso. vou nem falar o que era o objeto, porque eu não vou dar dignidade à falsidade cometida pelo cara. Mas era uma acusação grave contra o Guilherme Boulos, que constava de um prontuário médico. E esse prontuário médico, ele se provou falso em poucas horas. E não é que ele era apenas uma falsidade só, era um prontuário de falsidades. O RG atribuído ao Guilherme Boulos era falso. A assinatura do médico no prontuário era falsa. O médico, que morreu em 2022, não trabalhava em São Paulo, segundo as filhas dele, portanto, ele não era empregado da clínica em nome da qual saiu o prontuário. Outra falsidade. O Boulos, por vários relatos, estava em outro lugar, tanto no dia anterior quanto no dia seguinte, no dia e no dia seguinte da Do suposta momento. internação, o atendimento dele na clínica. Ele tem provas, tem vídeos, tem testemunhas que ele estava em outro lugar. Logo, o atendimento dele na clínica é falso. E para Toledo, completar, a o, gente não precisa entrar em detalhes do que dizia esse falso prontuário, mas é porque faz parte da, sim, da, da narrativa, vai usando essa palavra com perdão, da campanha inteira, que o Marçal acusa o Boulos a campanha inteira de usar cocaína, já recorreu a recursos, a métodos dos mais toscos até agora, enfim, não só toscos como ilegais, e era cobrado, ele tinha dito que ia apresentar provas, né? E aí, enfim, sim. primeiro veio aquele processo que era com um homônimo, depois ele veio com a internação na juventude e o Boulos esclareceu que ele tinha sido internado por uma crise de depressão. E agora ele apresenta um falso prontuário alegando que o Boulos, de novo, tinha sido em outro episódio internado por intoxicação por consumo de cocaína. E para completar, o diploma do dono da clínica, que é um amigo do Marçal, aparece várias vezes ao lado dele em fotos nas redes sociais, o diploma de médico dele também é falso. Então tudo é falso. O prontuário é falso, o diploma do dono da clínica é falso, a assinatura do médico é falso, o RG é falso, o médico não trabalhava na clínica, o bolo estava em outro lugar. Quer dizer, não tem absolutamente nada de verdadeiro nessa história. E aí as E filhas dele, né, duas filhas e um filho, salvo engano, até onde eu consegui ver, dos quatro filhos desse médico que já faleceu, morreu em 2022, vieram a público dizer que não era o pai deles. Então, assim, pessoas que não tinham sim. nada a ver com a E, história, né? e vão processar o Marçal, né? Inclusive. Estão prometendo processar o Marçal. Mas as falsificações e falsidades foram tão flagrantes que ele conseguiu pedir música no judiciário, porque ele está sendo investigado agora pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Abriram 3 investigações para investigar o tal do prontuário falso que o Marçal divulgou nas suas redes sociais na sexta-feira à noite.
O problema todo é que, assim, se ele for indiciado ao final dessas investigações, for julgado pela Justiça Eleitoral e for condenado, ele corre o risco de voltar para a cadeia. A pena por criar documento falso ou falsificar um documento já existente, porque não há dúvida que o documento é falso. A dúvida é se eles pegaram um prontuário que já existia e adulteraram os nomes, ou se eles criaram um documento falso do zero, né? E então tem artigos diferentes do Código Eleitoral para punir esse tipo de crime. Um é o 249 e o outro é o 250. Mas seja qual for, a pena é a mesma. A falsificação de documento, nesse caso, dá até 5 anos de cadeia, mais multa. Eu conversei com o advogado Alexandre Rolo, que é especializado na justiça eleitoral. Todas as informações certas que eu der aqui são mérito do Alexandre, todas as bobagens que eu falar são problemas meus, tá? Não quero botar o Alexandre em fria. Segundo, se for... Porque daí o Marçal já adotou o seu sistema de defesa clássico. Falou, não, eu não fiz nada, eu só divulguei. Se ficar provado que ele participou da fraude, ele corre o risco de ser condenado a 5 anos de cadeia. Se ficar provado que ele não teve nada a ver com a fraude, mas apenas divulgou, mesmo assim, ele está sujeito a 2 meses de cadeia mais multa. Mas no caso mais significativo é que em qualquer que seja a pena, caso ele venha a ser condenado por crime eleitoral, ele perderá os direitos políticos dele por 8 anos e só poderia voltar a disputar uma eleição em 2032. Portanto, perderia 2 eleições presidenciais no meio do caminho. Agora, isso só aconteceria, uma eventual condenação, depois que as eleições tivessem terminado, né? E não se espera nada em flagrante, porque durante os dias anteriores e os dias da eleição propriamente, a legislação veta a prisão, salvo em caso de flagrante e crime inafiançável. Então, assim, ninguém espera que o Marçal vá ser preso agora. E o processo todo de julgamento dele, ele estamos no comecinho desse, né? As investigações foram abertas agora. Então, até isso tudo ir a julgamento e eventualmente sair uma condenação, a eleição terá acabado e ele pode, enfim, o eleito pode ter até já sido diplomado, eventualmente. Então, aí tem algumas curiosidades, Thaís. Foi bom você ter mencionado esses pontos. Primeiro, já tem uma outra representação contra o Marçal, correndo na Justiça Eleitoral, com a acusação de ter pagado, né, os seus seguidores para postarem cortes, né, ou seja, trechos de vídeos seus, e não prestou contas disso à Justiça Eleitoral. Então já tem outra lá, mas também não foi nem julgada ainda na primeira instância, o que mostra que a tua argumentação está no sentido correto. O Alexandre Rolo, por exemplo, também concorda que é muito difícil você conseguir julgar em primeira instância, em segunda instância, que seria o Tribunal Regional Eleitoral, e em última instância, que é o Tribunal Superior Eleitoral, em tempo de antes do segundo turno, ou mesmo antes do dia 18 de dezembro, que é quando acontece a diplomação dos eleitos, ou até antes da posse, que é 1º de janeiro de 2025. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Primeiro, é a visibilidade desse caso. Ele é muito mais visível do que qualquer outro escândalo eleitoral nessas eleições. E isso a gente sabe que pode pesar na pressa da justiça. Segundo, tem um flagrante possível, se a Justiça Eleitoral quiser, porque até alguns minutos atrás continuava no ar, na conta do Pablo Marçal no X, o prontuário falso, que ele não tirou do ar. Sobre isso, o Alexandre de Moraes deu uma decisão nesse sábado, agora, às 5 da tarde, intimando o Marçal a prestar depoimento em 24 horas sobre por que ele ainda estava usando o X, que está fora do ar até segunda ordem, né? Exatamente. E o Alexandre de Moraes pode voltar a ser, muitas aspas, salvador da pátria. Porque a ameaça embutida
nessa convocação para o Claro. Marçal prestar depoimento é que, se ele não comparecer, isso implica ele ir a Brasília, sei lá onde, né, ir para a justiça em vez de ir para a boca de urna, ele pode ter a candidatura cassada pelo Alexandre de Moraes. Então, essa aparição, essa entrada do Alexandre de Moraes na história me remete, Toledo, uma situação, uma situação muito conhecida da eleição de 2022 que eu acho importante a gente discutir. Porque tem esses efeitos jurídicos, e você estava, inclusive, explicando que bom, depois a gente entra nas hipóteses legais de responsabilização do Marçal sobre isso. Mas em 2022, uma semana antes da eleição, no sábado anterior, o Roberto Jefferson dá tiros com um fuzil na viatura da Polícia Federal que tinha ido até a casa dele no interior do Rio de Janeiro, resistindo a uma ordem de prisão, passa a tarde inteira lá, trocando tiro e granada com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, que depois é reforçada por, enfim, outros agentes. Não, acho que era a Polícia Militar. Polícia Militar. Não, mas os agentes feridos eram federais, né? Que começa vindo a polícia do estado, depois eles mandam um reforço com a Polícia Federal, enfim. Acontece esse episódio, no fim das contas ele acaba se entregando, é preso e fica preso um bom tempo, enfim, perde direito político. Tá, ok. No sábado anterior ao primeiro turno efetivamente, que foi o que seria equivalente a hoje, tem aquele episódio da Carla Zambelli que pega uma arma e sai correndo atrás de um eleitor do Lula, né, ameaçando ele, e alguém, enfim, os seguranças correndo atrás e tal. Tanto Roberto Jefferson como Carla Zambelli foram processados por causa desses episódios. Depois, a justiça, no seu ritmo, deu respostas a essas duas situações. Porém, politicamente, o efeito disso foi avaliado no ato e foi avaliado pelo próprio Jair Bolsonaro, à época candidato à reeleição, que culpou tanto Roberto Jefferson quanto Carla Zambelli pela derrota, porque os 2 milhões de votos que ele perdeu na capital paulista em 2022 em relação a 2018 eram suficientes para ele ter ganhado do Lula naquela eleição. E ele não tanto atribuiu a Carla Zambelli e ao Jefferson também, mas a Carla Zambelli, aquele episódio, que passou a excluir ela imediatamente de todo o palanque, jantar, encontro, reunião do grupo político dele. Ela entrou no ostracismo a partir desse momento. Por que eu estou falando desses casos? Porque esses atos kamikazes de candidatos, de políticos, em véspera de eleição, que jogam por tudo ou nada, que vão... decidem que não vão respeitar a lei para ver se conseguem com isso mais votos. No caso da eleição passada, o tiro saiu pela culatra, deu errado, né? Então, eu acho que tem um impacto político e eleitoral para a gente medir desse ato do Marçal, que, enfim, as pesquisas não mostram ainda, porque é isso, né, Toledo? A pesquisa estava a campo quando esses fatos estavam se sucedendo. Ele tinha publicado o laudo, mas ainda tinha toda a repercussão, né? Sim. O ponto aí é que aí você tem toda a razão. As consequências políticas são tão importantes quanto as consequências jurídicas e judiciais. Só estou levantando a questão do Alexandre de Moraes porque se ele realmente intervier e tomar alguma decisão mais drástica com relação à candidatura do Pablo Marçal, ele pode poupar a justiça eleitoral de um trauma. Eu vou explicar por quê. A pesquisa Datafolha está dando um empate triplo. A gente vai entrar em detalhes sobre ela daqui a pouco, mas por enquanto que a gente vale dizer é que tem um empate triplo entre Guilherme Boulos, está numericamente à frente, e o atual prefeito Ricardo Nunes e Pablo Marçal exatamente com o mesmo número, né? Você tá com os dados aí, não? Em votos válidos, que é como vai aparecer na urna, o Boulos aparece com 29, o Nunes e o Marçal com 26.
Isso significa que qualquer combinação de 2 a 2 é possível, né? Pode passar em tanto Boulos e Nunes, quanto Boulos e Marçal, quanto, menos provável, Nunes e Marçal. Agora, imagina o seguinte cenário, Thaís Bilenque. O Marçal passa para o segundo turno junto com o Guilherme Boulos. E com a sua altíssima rejeição, superior a 50%, ele acaba perdendo a eleição no segundo turno para o Boulos. E após a eleição, em algum momento no futuro, a Justiça Eleitoral decide cassar a candidatura do Marçal. Portanto, se essa decisão tivesse sido tomada antes, o Nunes teria passado para o segundo turno, mas não passou. Mas houve a eleição, efetivamente, o segundo turno, Boulos versus Marçal, e o Boulos ganha. O que acontece? Segundo o Alexandre Rolo, Boulos eleito, a eleição está mantida, Nunes pode espernear, mas é só jus esperneandi. Na justiça ele não vai conseguir nada. Agora, cenário diferente. Passa Marçal com Nunes ou passa Marçal com Boulos e o Marçal ganha o segundo turno. Se, mesmo depois de empossado, ele se for julgado, condenado, ele é cassado e daí tem que ter uma nova eleição. Ou seja, qualquer que seja o cenário, a não ser que passem agora Boulos e Nunes para o segundo turno, vai ser um cenário complicado para a Justiça Eleitoral. Porque ou ela vai ter que anular a eleição, caso o Marçal seja eleito, ou ela vai ter que validar o resultado da eleição, caso, por exemplo, o Boulos tenha ganhado do Marçal no segundo turno, né? Vai gerar contestação e desgaste do mesmo jeito. Agora é um imbróglio, né? E ele sabe disso, ele joga para confusão, né? Ele faz... Sim, e se você me permitir, eu queria especular um pouquinho mais, porque justamente as consequências dessa eleição em São Paulo, a meu ver, vão muito mais longe do que o destino de quem vai sentar na cadeira de prefeito. Porque, veja só, aí eu vou te pedir até para me ajudar ou me contestar, né? O Marçal, com todas as artimanhas das quais ele lançou mão nessa campanha, ele colocou em jogo 2 pilares do sistema democrático, a meu ver. Ele botou em jogo o sistema partidário e o sistema eleitoral. Ele começou colocando em jogo o sistema partidário. Por quê? Porque ele alugou um partideco, o PRTB, da família do falecido Levi Fidelix, que ficou conhecido como candidato de ideia única, o homem do aerotrem, e conseguiu se viabilizar nesse partido que tem verbas... Uma micro coincidência, um parênteses muito rápido. Eu apurei essa semana que ele, nessa tentativa de se viabilizar candidato lá atrás, ele era tão fora do sistema, assim, ele chegou a procurar o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para se filiar, para lançarem a candidatura dele. E a Tabata era pré-candidata, tinha um compromisso da legenda há 2 anos. O PSB falou, amigo, não vai, não é assim, entendeu? Ele de véspera tentando os partidos com critérios, sei lá, sabe lá quais, né? Mas enfim, fecha parênteses só para dizer... Pois é, não, para mostrar o compromisso ideológico e partidário dele, né? Ou seja, nenhum, né? Ele pode ir tanto para o Partido Socialista quanto ir para o PRTB, que é o partido do aerotrem, que para fazer o discurso contra o consórcio comunista, quer dizer, é tudo palavra em vão. Mas voltando ao raciocínio, ele aluga o PRTB e até aí tudo bem, porque o Bolsonaro já tinha feito isso em 2018 com o PSL, né? Agora, a grande novidade foi que ele conseguiu se viabilizar como candidato na eleição mais difícil desse ano, eleição em São Paulo, sem verba partidária praticamente, sem fundo eleitoral e sem tempo de rádio e televisão. Então, isso daí, Thaís Bilenque,
joga por terra todo o sistema que o Arenão, do Arthur Lira et Caterva, construiu nos últimos anos para barrar essas pequenas siglas de aluguel e concentrar poder nos partidos médios e grandes. Por quê? Se um cara é capaz de se viabilizar e quiçá até se eleger prefeito de São Paulo num partideco, sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, sem tempo de rádio e televisão, por que o país tem que gastar dinheiro com bilhões de reais com fundo partidário, fundo eleitoral e ainda pagar o aluguel do horário eleitoral que não é gratuito, né? Ele tá questionando as bases do sistema partidário brasileiro. Ele é uma ameaça, de fato, para o Arenão. Isso em 2018 isso já tinha acontecido, né, Toledo? A vitória do Bolsonaro tinha se dado justamente num partido com segundos de tempo de TV e nada de fundo eleitoral. E aí, depois, enfim, isso tinha virado quase que uma verdade, já que as coisas tinham mudado. Veio 2022, parecia que a pasta tinha voltado para o tubo, só que não, né? Então, eles pareciam que tinha dado um jeito de contornar o problema, mas aí mostrou que não contornou. Mas se fosse só isso, de algum jeito o Arthur Lira e companhia iam dar um jeito de, né, resolver esse problema legislativamente mais à frente. Mas não para por aí, porque ele pegou todas as susceptibilidades das plataformas digitais, tudo aquilo que elas não fazem e deveriam fazer de autorregulação, e aproveitou-se delas de um jeito que ele ludibria a justiça eleitoral. Ele conseguiu se viabilizar exclusivamente através das redes sociais, usando essas brechas, que não são brechas, são avenidas da falta de regulamentação das redes, gastou os tubos lá comprando engajamento, não prestou conta para a Justiça Eleitoral e não aconteceu nada com ele. Então ele está dando um exemplo para outros candidatos, outros influencers, de que se você tiver dinheiro, e aí você pode ter investidores de todo tipo, você pode ter uma Bet te patrocinando, para pegar o melhor exemplo, né? Você tem condições de disputar e até ganhar uma eleição. À margem da justiça eleitoral, que é incapaz de fiscalizar essas brechas porque as redes sociais não são regulamentadas. Nesse sentido, o que você está levantando traz uma questão que é central para mim. A grande diferença dessa candidatura do Marçal para a candidatura de Bolsonaro em 2018, quando ele não era não tinha tempo de TV, não tinha fundo partidário praticamente, a grande diferença é que o Bolsonaro era um político que se vendia como outsider, mas ele era um político, ele ia em palanque, ele subia em carro de som, ele fazia corpo a corpo, ele tinha um grupo político do jeito dele lá, esquisito como era, mas ele tinha. O Marçal, ele é um candidato digital. Não só não é da política, ele é um candidato das redes sociais. Ele poderia estar, muitas coisas que ele fez, quase tudo que ele fez nessa campanha, tirando os debates que são presenciais, ele poderia ter feito em qualquer lugar, entendeu? Lógico que ele fez corpo a corpo, lógico que essas coisas... mas, assim, ele é um produto do digital, das redes, desse ambiente que é isso, né? Que é muito pouco regulado. E isso sim que eu acho que é a grande mudança, que é a grande virada, que é a grande novidade que ele traz e que, obviamente, o sistema não soube reagir, né? Por isso que eu acho, Thaís, que o sistema eleitoral partidário, seja a justiça eleitoral, seja os partidos, seja o Arenão que governa o Congresso, eles vão ter que se debruçar sobre o caso precedente Pablo Marçal para fechar essas portas que ele abriu. E aí eu posso estar sendo muito poliana, mas correndo o risco de sê-lo, diria que eu acho que a pauta da regulamentação das redes sociais vai voltar, porque o Marçal mostrou que isso pode ser uma ameaça à própria sobrevivência dos grandes partidos e do poder que eles arregimentaram nos últimos anos, e vai ter que adequar
também o sistema, as leis partidárias para acabar de vez com esses partidecos, esses partidos de aluguel que não tem sentido em existir, a não ser para serem alugados em época de eleição, né? Eu acho que isso vai, ou seja, eu acho que não só a eleição em São Paulo não termina já, como vai ter repercussão por muito tempo ainda. Mas você vê a cláusula de desempenho, que ela faria? Partidos como o PRTB, que não tem representação na Câmara dos Deputados, ficam sem tempo de TV e sem fundo partidário. Era dado como certo no sistema político, na classe política, que ficar sem tempo de TV e sem recursos públicos inviabilizaria o partido. E vários se inviabilizaram, se fundiram, foram extintos, enfim. De novo, aqui, essa candidatura mostra que sem tempo de TV e sem fundo partidário, o partido pode subsistir até o momento em que ele chega ao poder de fato, né? Então, talvez a cláusula de desempenho, né, a cláusula de barreira, ela não sirva, não seja eficiente, pelo menos não aos propósitos que foram pensados para ela inicialmente, né? Exatamente isso. Eu acho que eles vão mudar essa legislação também para criar outro tipo de restrição a a existência desses pequenos partidos, porque essas cláusulas não barraram todo mundo, barraram uma parte, mas não barraram todos. O mais irônico de tudo, tragicamente irônico, é que tudo isso vai acabar por validar o discurso do Marçal de que ele é o antissistema, né?